Acredito que vocês viram e estão acompanhando o conflito que ocorre no Oriente Médio. Lula se posicionou, na minha opinião, uma posição correta. Ele se posicionou de uma forma equidistante e de neutralidade, uma posição compatível com o histórico da diplomacia brasileira e, mais ainda, coerente com a posição e com a responsabilidade que o Brasil ocupa por liderar o Conselho de Segurança da ONU. Já Bolsonaro veio a público para responsabilizar Lula pelo ocorrido em Israel, porque foi exatamente isso que Bolsonaro fez. Bolsonaro culpou Lula pelos ataques que ocorreram em Israel, uma tentativa de fazer acenos à população neopentecostal brasileira. Na sua opinião, você vai colocar nos comentários o que você achou do posicionamento de Lula. Foi um posicionamento correto? E essa postura de Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você concordou e concorda com a posição de Lula e se inscreva no canal. Antes de começar o vídeo, de modo propriamente para falar dessas posturas e os comentários de Lula e Bolsonaro, nós temos que ter um entendimento sobre o motivo de Bolsonaro ter feito o ataque a Lula. Principalmente o motivo dos neopentecostais brasileiros, que são o grupo que Bolsonaro direcionou a sua mensagem, terem uma posição assim tão, não vou dizer compatível, mas tão aderente com Israel. O que inicialmente pode parecer uma certa contradição, porque os evangélicos neopentecostais principalmente, eles são muito relacionados e ligados de modo religioso a Jesus Cristo. E Israel, eles não reconhecem Jesus Cristo como sendo o Messias soberano. Mas por que existe então esse endosso, esse apoio neopentecostal ao povo de Israel? Por conta, pessoal, de uma interpretação literal que os neopentecostais fazem da Bíblia. Essa interpretação literal promove um entendimento sobre as profecias do Apocalipse e a nova vinda de Jesus Cristo para a Terra. Eles associam a essas profecias do Apocalipse com o surgimento do Estado de Israel em 1948. Então eles acreditam, com essa visão contemporânea, que o surgimento do Estado de Israel em 1948 é compatível ou seria a volta contemporânea de Jesus Cristo à Terra. Por isso que você vai ver muitos neopentecostais, se não todos, se posicionando a favor de Israel, não somente agora, mas sempre. E é por esse motivo que Bolsonaro, ao longo dos 4 anos de mandato, sempre fez acenos a Israel. Quando houve a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém, muitos países se mantiveram neutros, foram até mesmo contrários a essa posição, porque poderia escalar o conflito. Os Estados Unidos, comandados por Donald Trump, apoiaram a posição e Bolsonaro também apoiou. Houve a tentativa de abertura de uma embaixada em Jerusalém, houve um grande quiprocó. Mas Bolsonaro, na verdade, ele não liga para Israel, ele não liga para o Oriente Médio, ele não liga para nada. A única coisa que ele liga é para fazer acenos aos aproximadamente 40 milhões de evangélicos neopentecostais, ou pelo menos de evangélicos que nós temos aqui no Brasil. É uma parcela muito grande do eleitorado e Bolsonaro quer fazer acenos a eles para trazê-los para perto de si. Por isso que Bolsonaro se posiciona jogando Lula como sendo um dos responsáveis pelo ataque que foi feito a Israel, porque ele provoca assim um distanciamento entre Lula e os neopentecostais, que são uma parcela muito significativa do bolsonarismo, até porque com a postura que Michelle adota nos seus discursos, com todo o léxico religioso e com a mistura que ela faz entre política e religião, que na cabeça de Michelle são a mesma coisa. Ela não vê política diferente da política de religião, é a mesma coisa. É como um movimento que ocorre justamente no Oriente Médio, e que política e religião são a mesma coisa. Michelle tem esse léxico, tem essa postura e se direciona sempre diretamente para o público evangélico, que nós sabemos são 40 milhões. É muita gente. Tanto que recentemente, durante um discurso que ela fez sobre os processos jurídicos que ela enfrenta, Michelle alegou não uma perseguição jurídica, mas uma perseguição religiosa, como se o judiciário não estivesse somente perseguindo a ela, mas perseguindo todos os evangélicos. Por esse motivo que Bolsonaro faz esse aceno e é por isso que ele culpa o Lula. Bolsonaro se solidarizou com o que aconteceu em Israel, se solidarizou com as vítimas, mas associou o autor do ataque em Israel, que é o Hamas, a Lula, responsabilizando também Lula. Isso porque, em uma rede social, Bolsonaro relembrou que em 2022, quando ele foi derrotado por Lula, o Hamas, que é o grupo que comanda
hoje a Palestina, ele parabenizou Lula pela vitória em 2022, também resgatando posts do passado, posturas e posicionamentos de Lula no passado. Tudo isso para responsabilizar o atual presidente sobre o que aconteceu em Israel, além do que Bolsonaro quer associar Lula, o PT, todo o governo a elementos do crime organizado, de grupos terroristas. E ele vai falar sobre as Farc, vai falar sobre Cuba, vai falar sobre Guatemala, porque o Bolsonaro percebeu, ou pelo menos os bolsonaristas perceberam, que o movimento que hoje nós temos de mais sensível no país é a segurança pública. Esse é o movimento que Bolsonaro vai tentar pegar para ter algum tipo de retórica para fustigar e atacar o governo Lula. Nós já percebemos isso e eu até comentei com vocês em vídeo recente que quando houve o episódio triste no Rio de Janeiro, o que os bolsonaristas fizeram? Resgataram o caso Celso Daniel. E por que eles fizeram isso? Porque eles querem associar Lula, o PT, ao crime organizado. Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, nós ficamos sabendo que ele fez, para encontrar algum tipo de relação do PT com organizações criminosas. Ele usou o sistema de inteligência, o serviço de inteligência do Ministério da Justiça para encontrar essas relações que nós vimos que não ocorreram. Não havia, mas ele tentou fazer isso para endossar até mesmo as blitz que ocorreram no segundo turno para dificultar a votação em Lula, dando assim a vitória a Bolsonaro, com uma especulação falsa e mentirosa sobre compra de votos. Vai ser essa atuada. O próprio Bolsonaro falou sobre Flávio Dino, aquela visita que ele fez ao Complexo da Maré, toda aquela história porque eles querem associar Lula ao crime organizado e deficiências dos planos de segurança pública do governo Lula. Lula, por sua vez, teve uma postura completamente diferente da postura de Bolsonaro. Lula adotou um tom equidistante e neutro. Lula condenou aquilo que ele chamou de ataque terrorista, mas ao mesmo tempo falou que precisa ser trabalhada para a construção de um Estado palestino dentro de fronteiras seguras. Uma postura muito coerente de Lula, porque é compatível com todo o histórico que nós tivemos com o Itamaraty. A diplomacia brasileira era considerada a melhor do mundo ou uma das melhores do mundo por conta dessa postura que Lula adotou agora e era o histórico que acabou se perdendo durante o governo Bolsonaro e toda a imbecilidade que acaba sendo carregada com os bolsonaristas. Além disso, Lula precisa adotar esse tipo de postura porque o Brasil hoje lidera o Conselho de Segurança da ONU. A presidência rotativa está no colo do Brasil. Então Lula tem uma responsabilidade global muito maior, porque não é simplesmente uma liderança do sul global ou do terceiro mundo ou uma liderança de esquerda, mas uma liderança dentro da própria ONU. A dificuldade para Lula está, pessoal, no fato de que quando você tem um ataque ou uma ação desse tipo de força, no entendimento da população, o grupo que foi atacado precisa adotar uma ação proporcional, no mínimo, ou mais forte. Então, esse tipo de conflito acaba fomentando posições muito extremistas. E as posições de paz, posições de conciliação, elas acabam ficando em segundo plano ou acabam tendo dificuldade de ter uma ressonância maior, principalmente entre os envolvidos. Então, nós temos agora Israel buscando um ataque proporcional, no mínimo, ou mais forte ao grupo que comanda a Palestina, ao Hamas. E isso acaba favorecendo também que haja um aumento da popularidade do Hamas e endosso do mundo árabe para que haja um novo ataque em Israel. E isso fica uma grande bola de neve que fomenta até mesmo os discursos de extrema direita aqui no Brasil. Essa é a dificuldade de Lula. Encontrar um meio termo, encontrar uma posição que ele possa ter ressonância para uma busca com uma resolução no conflito com a menor quantidade de vidas perdidas. Esse tipo de confronto ou esse tipo de situação fomenta aquilo que há de mais estúpido no mundo, principalmente aqui no Brasil, que é o bolsonarismo.